Aqui tem um exemplo de uma locomotiva, tá? Tem um link aqui, aí tem as características dela, que você pode pegar, né? Número de eixos, a potência do motor, velocidade máxima, esse esforço máximo inicial, né, de tração, que é o da corrente elétrica, a força de frenagem, né, o peso dele. Tá? Tem várias informações aqui úteis que a gente vai usar. Então eu já transcrevi para cá. Então a gente tem uma locomotiva, a potência, o peso, aí a massa, né? Aí o peso é vezes a gravidade, aí você escolhe o valor que você quer, 9,81 ou 10, tanto faz. A máxima velocidade dele, o número de eixos e a força tratora máxima na corrente elétrica. Tá? E aqui eu vou adotar 0,81 de eficiência da transmissão, tá bom? Então, para a força tratora, a gente tem que fazer 3 avaliações, tá? Primeiro, então, a gente vai rodar aqui uma sequência, né, de valores. Por exemplo, quero fazer a cada 0,5. Então, sequência, eu vou querer o máximo de velocidade aqui, dividido por esse fator, uma coluna e iniciando em 0. E o passo vai ser esse cara aqui também. Então, olha lá, velocidade de 0,5 em 0,5 até, né, o 113. Então, 113 aqui. Bom, então essas aqui são as minhas velocidades. Bom, a primeira força que a gente tem que comparar é a força tratora da corrente elétrica. Então, neste caso aqui, vai ser tudo repetido o 850, tá? Então, eu vou travar e vou puxar para baixo. Então, para qualquer velocidade, esse aqui é meu limite de 850, tá? Então, esse aqui é a corrente elétrica. E aí, agora a gente tem aqui a aderência. E como é que é a fórmula da aderência? Então, a força de aderência vai ser o atrito vezes o peso aderente. Né? Lembrando que o peso aderente é aquele peso onde faz tração. No caso da locomotiva, todos os eixos são tratores, então é o peso total, né? A massa dele inteira. Então, aqui a formulinha você poderia fazer direto. Né? A aderência, que é esse fator aqui, trava as colunas, vezes o peso dele em kN e trava a coluna. E aí você vai ter os valores, tá? Essa aqui é a fórmula convencional da gente usar, né? Só referenciando as células, tá? Mas quando a gente vai aumentando, né, as funções e colocando outros fatores, pode ser que comece a ficar complicado achar, né, esses valores. Então, uma outra dica que eu dou é você pode usar essa função chamada let, que você define as variáveis primeiro. Então, eu vou chamar de f, esse fator aqui da aderência, e eu vou chamar de td, né, que é como especificado na fórmula, o peso da locomotiva que está aqui, F4. E aí eu vou fazer a fórmula, que nada mais é do que F vezes TD. Tá? Então, usando essa função, a parte interessante é justamente isso, que você define aqui a equação igual matematicamente é definido na teoria. Então, isso facilita bastante, né, você evitar de errar. Então, você só vai ter que especificar primeiro sempre um nome e o valor, aí outro nome, outro valor, e aí você finaliza aqui com a aderência. Tá? E eu vou multiplicar sempre, né, eu poderia colocar aqui também o NL, número de locomotivas, que vai ser esse cara aqui. Opa. Então, o número de locomotivas é o B2. Então, vai ser número de locomotivas vezes aderência e peso aderente, tá? B2 tem que travar, senão ele não vai funcionar. Isso. Pronto. Então, eu estou aqui com a minha força aderente. Tá? Eu também vou usar como número e vou usar 3 casas decimais, que está em kN. E aí agora eu tenho a força do motor. Né? A força do motor, para sair em kN, a fórmula é o nosso força tratora igual a eta vezes 3,6 vezes P sobre V. Tá? Essa é a nossa formulinha. Então, o eta já está definido aqui também, a gente vai considerar 0,81, mas depois é só mudar esse valor e a fórmula já recalcula. E aí eu só verifico, né, o que eu estou utilizando aqui para cada um deles. Tá?
Bom, então vamos lá. Eu vou... deixa eu tirar o número de locomotiva, eu deixo tudo para o final, acho que fica mais fácil. Deixa eu apagar aqui. Vou deixar só o convencional mesmo. Vamos fazer um por um e depois no final eu faço vezes locomotiva. Então vamos lá, força do motor agora. O que eu tenho disponível no motor? Então isso aqui é a força elétrica, esse aqui é a aderência, né, que limita a roda para não patinar. E agora eu tenho que calcular quanto que é o motor mesmo. Então poderia fazer novamente, né, definindo aqui pelas variáveis. Então seria o eta vezes 3,6 vezes a potência e divide pela, né, velocidade que vai estar sempre nessa coluna. Então vou travar a coluna. E aí dá um ok. É claro que o primeiro é divisível por zero, então vai dar um erro, né? Mas o resto você vê que a força é muito grande. Então se eu colocar tudo aqui em números, vocês vão ver que, olha lá, 23.000, aqui já está em kilonewton, tá? Então já é força do motor em kilonewton. Então, ó, 23.000, sendo que a corrente elétrica é 850. Então, acima disso aqui estoura o motor, tá? Então, tá vendo que é impossível, isso aqui é teórico, né? Então, você tá vendo que a partir de quanto que vai estar dentro do 850? Então, vai estar por aqui, ó. Tá vendo? Então, em torno de 13 km por hora, 13 ou 14, você vai estar com a velocidade que de fato representa 850. Então, isso aqui também para nós já representa que esse valor aqui, de, né, 13,5 ou 14, ele é a nossa velocidade mínima de operação constante. Eu não posso operar o trem muito tempo abaixo dessa velocidade porque eu vou estar muito próximo desse valor aqui da corrente elétrica. E isso estraga a locomotiva. Tanto é que se eu usar essa mesma função aqui, só que, né, invertendo, então eu vou calcular aqui o neta vezes 3,6 vezes a potência. Só que agora, ao invés de dividir pela velocidade, eu vou dividir pela força. Tá? Então isso aqui vai me dar a velocidade, né? Porque a fórmula aqui não é força trator igual a eta 3,6 P sobre V. Aí eu inverti, né? Como a força eu igualei com a de corrente elétrica 850, então ela vai para baixo e o V vem para cá. Então, ó, 3,55 seria a minha velocidade de operação constante, né? Que é exatamente o valor que a gente achou aqui. Entre 13,5 e 14 vai dar o 850 teórico do motor, que tem que estar dentro do 850 da corrente elétrica, tá? Bom, então com isso a gente consegue fazer... lembrando que aqui eu fiz a fórmula direta, mas eu posso fazer também com o LET. Então eu vou definir aqui, por exemplo, o eta, que é esse aqui, e trava. A potência, que é este aqui, trava, e a velocidade, que vai ser esse valor, só que só trava a coluna. E aí a fórmula é eta vezes 3,6 vezes P sobre V. E vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, tá? Então, tá vendo? Ó, definir o eta, o P, o V, e aí a formulinha é isso aqui, ó, eta 3,6 vezes P sobre V, tá? Bom, então assim, eu sempre tenho que calcular esses três, tá? Para eu poder saber de fato o que eu estou usando em kilonewton. Tá vendo? Tudo está em kilonewton. Então, o que eu vou usar agora? O que de fato eu tenho? Então, é o mínimo desses três valores aqui. Então, agora, ó, então tá vendo que no início o que me limita é a aderência, né? A corrente elétrica está bem maior, então, nesse caso, né, por essa aderência aqui, não vou estourar. Mas se eu tivesse uma aderência menor, quer dizer, maior, né? Sei lá, 0,5, olha lá. Aí o que me limita é a corrente elétrica, se eu tivesse uma aderência maior, tá? Então, aí fica fácil de você mudar. Aí a potência aqui, ó, a eficiência do motor também a gente pode mudar e a conta já vai ser refeita, tá? Então, isso aqui, pessoal, é a força que você vai ter disponível. E aí, no Google Sheets, né, o que a gente precisa entender é o seguinte: a plotagem é bem diferente no sentido do Excel, que você sai buscando as colunas. Então, você precisa sempre montar nessa estrutura de banco de dados, tá? Em que você tem as colunas, cada elemento. E neste caso, como eu quero vincular uma coluna só ao X para todo mundo, né, para qualquer um desses aqui para ser o Y, ele tem que estar dessa forma, tudo alinhado, né? Em cada linha tem uma velocidade e um valor para cada uma desses outros elementos. Então agora, se você selecionar isso aqui,
você pode, né, seleciona o intervalo, vai lá em inserir, gráfico, e aí ele já vai plotar aqui para você, ele escolhe um gráfico de linha, e o importante do Google Sheets é isso aqui, ó, tá vendo? I2 a M, né, no meu caso aqui, M229. Então é todo esse intervalo aqui, ó, começa no I2 e vai até lá no M229, que é o limite aqui embaixo, tá? Então, isso aqui é o segredo da parte de plotagem do Google Sheets. E aí você pode ativar aqui, ó, usar no meu caso que a segunda linha é o cabeçalho. E aí fica mais fácil, ó, o X é a velocidade e os Y ele já plotou tudo aqui, ó. Ele plotou a força tratora da corrente elétrica, a aderência, o motor e o FT. Então, o que eu vou fazer é, eu vou eliminar tudo e vou deixar só o final. Então, tá vendo? Isso aqui é o que importa para mim. Essa é a curva que eu quero que ele faça. Tá vendo que ele já até pôs aqui, né, a velocidade, só falta colocar a força tratora aqui. Algumas configurações também que eu gosto de fazer, tá? Primeiro, eu não gosto de usar muito esse gráfico de linha, porque na verdade a gente entende que a força tratora é tudo que está disponível aqui embaixo. Então eu gosto de colocar gráfico de área. E aí, ó, fica melhor representado. Então eu sei que tudo que está embaixo dessa curva é o que eu posso usar, tá? Outras coisas que eu gosto, o título, né? Então ele sempre põe um monte de nome aqui, eu tiro isso aqui, não precisa. Mas as legendas do eixo, aí eu gosto de colocar. Então aqui é velocidade em quilômetros por hora e o do eixo vai ser força tratora em kilonewtons. Tá? E aí se você quiser mudar, por exemplo, o espaçamento, você vem aqui nas linhas de grade. Ó. Então no eixo vertical está o intervalo de 100 em 100, que eu acho que está bom, não precisa mudar. E no eixo horizontal está de 25 em 25, eu vou mudar, sei lá, de 10 em 10. Tá vendo? Ele já plota ali, né, do jeito que você quiser. Você pode mudar aqui também a representação, dados de origem, aqui ó. Então, nenhum, então eu quero o número inteiro, tá? Então, no eixo horizontal e no eixo vertical a mesma coisa. Eu venho aqui no dados de origem, porque como os dados de origem tem vírgula, ele põe vírgula no eixo também, então eu quero nenhum, né, para ficar um gráfico mais limpo. Beleza? Então, é basicamente isso aqui que a gente coloca. Veja que ele está lá, né, no 423, que é a minha aderência, de repente ele entra aqui com a força realmente do motor, mas qualquer ponto aqui dentro eu posso utilizar. E aí, para ficar mais claro, a gente pode criar aqui, ó, então, vou copiar isso aqui, vou fazer mais uns 3 aqui. Então, aqui vai ser FT do valor que eu vou colocar aqui em cima. Em kilonewtons. Então aqui vamos rodar, sei lá, para 40%, opa, 40%, 60% e 80%. E aqui ficou faltando, né? O mínimo disso aqui vezes o número de locomotivas, né? Porque eu preciso sempre, se caso eu precise de mais locomotiva, ele já vai fazer a conta ali para mim. Então, o que eu vou mudar aqui, ó, eu vou fazer o mesmo mínimo, né? O mínimo entre esses dois valores e agora eu vou ter que colocar esse cara aqui, ó, vezes o do motor, tá? Por quê? Porque eu estou usando só 40% da potência do motor. Eu não estou querendo usar tudo. E vezes o número de locomotivas. Então, só formatando aqui a numeração. Então, 40%, 60%, ele está mínimo do motor vezes N1. Tá, 423, tá certo, que vai mudar lá embaixo, aqui ó, 80, isso. E aí, olha que fácil que agora vai ficar. Se eu vier aqui no gráfico,
eu mudo o intervalo. Tá vendo que eu acrescentei agora a coluna N, O e P. Então eu venho aqui, ó, e só mudo isso. Então, em vez de até o M, agora ele vai até o P. E aí eu acrescento lá, ó, F de 0,4, de 0,6 e de 0,8. Pronto. Tá vendo? Eu tenho agora todos. Então a azul é o máximo, a potência máxima. Aqui é 80%, 60% e 40%. Tá? Então é assim que a gente faz para plotar, no caso, a força tratora e como a gente pode representar, né, de uma forma. Se você quiser, né, deixar só a curvinha azul, achurada, né, e as demais não, você também pode editar aqui na personalização, vem na série, aí você escolhe uma por uma. Então a de 40%, aí você tira essa opacidade, que põe 0. Aí você pega a próxima lá de 60, põe 0. E a de 80, põe 0. É porque a gente sabe, na verdade, que é do máximo para baixo, mas óbvio que para cada uma também aqui para baixo você pega, mas só para deixar ilustrado que é só a parte em azul. Tá legal? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.